Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu venho aqui mais uma vez trazer uma palavra para estar edificando a tua vida. Semana de Semana Santa, semana sexta-feira passada, que comemora a ressurreição de Cristo. E antes de Jesus ele ser entregue, ser crucificado, ele tem um dos últimos encontros com seus discípulos e ele prepara os discípulos para o pior, né? Porque a gente, que somos seres humanos e os discípulos eram seres humanos, a gente só tá bem quando as coisas estão bem, né? Quando teu armário tá cheio, quando sua casa tá cheia, quando você tem um carro para andar, um carro bom, quando a saúde tá na tua casa, tá tudo bem. Mas quando começa a passar por dificuldade, aí vem a prova, né? Como nessa época de pandemia agora, as pessoas estão em casa, estão ilhadas, né? Então a tristeza é visível no rosto das pessoas na rua, né? Eu trabalho aqui na Barra Funda, eu venho pra cá um dia sim, um dia não, e posso perceber que o povo tá meio assustado e apavorado na rua. E ficando um longe do outro com medo, né? Porque no meio da dificuldade que a gente vê quem é quem, como diz lá em Malaquias 3:18, que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Quem serve a Deus de verdade não está preocupado. Não que eu esteja dizendo para você não ficar na sua casa, não usar o álcool gel, que eu até tenho aqui o meu vidro, né? Porque a gente tem que ser omisso às autoridades, né? Mas você tem que ter fé, irmão. Fé que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida e habita em você. E se o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, ele vai te consolar, porque Jesus disse que ele é um Espírito Consolador. E eu vou tentar desenrolar esse bando sagrado aqui dentro das Sagradas Escrituras, né? E o título dessa mensagem de hoje é: o Espírito Santo de Deus está sobre vós. Ei, meu irmãozinho, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Creia nessa palavra. A partir de hoje, se você tem fé, você vai ter mais fé ainda ouvindo essa palavra. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. E Jesus, antes de ser morto, né? Ele preparou o espírito dos discípulos para eles poderem ficar, né? Porque ele sabia que quando ele não tivesse mais, como os discípulos de João Batista chegam para ele e fala assim para ele: por que a gente jejua e os seus discípulos não jejuam? Jesus ele fala: porque como eles podem jejuar se o noivo está com eles? Mas vai chegar um dia que eles vão ter que jejuar, né? Então Jesus ele já estava preparando os discípulos para esse momento de dor e de angústia que ele ia passar quando Jesus fosse embora. Então Jesus fala para ele que ia mandar o Espírito Consolador, porque senão a gente não suportaria, irmão. Se o Espírito de Deus não estivesse sobre a sua vida, fazendo morada todos os dias, você não suportaria tanta dor, porque o ser humano não conseguia suportar. Por isso que Jesus falou: ó, eu vou, que eu estou aqui, mas aí mas eu vou rogar, eu vou pedir a meu Pai que envie o Espírito Consolador para cuidar de vocês até a minha volta. Então o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida e você não precisa se preocupar, irmão. Vai tomando seus cuidados necessários, mas tenha fé que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Eu vou ler o texto aqui, vou ser um pouco rápido, porque esses minutos correm muito, né? Que diz assim: eu rogarei, João 14:16 até o 23 basta. João 14:16 até o 23, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então ele está dizendo que ele rogaria, Jesus ele está dizendo, entenda bem, que ele rogaria ao Pai, a Deus, e ele enviaria o Espírito Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo de Deus, no momento que Jesus sobe ao céu, ia ser enviado para
nós, como lá em Atos 2 diz, que a primeira vez que ele se manifestou na igreja, muitos pastores pregadores têm usado esse texto para pôr fogo na igreja, né? Mas o texto ali é claro que foi a primeira vez que, que eles viram o Espírito Santo de Deus se manifestar, né? Foi como um vento impetuoso, uma coisa maravilhosa, extraordinária, que tomou conta de todo aquele templo, do templo que eles estavam cultuando naquela época. O poder de Deus foi tão grande que as pessoas começaram a entender na sua própria língua e falar em línguas estranhas. Muitos já foram batizados que tinham fé, e foi uma coisa extraordinária, porque é assim que Deus faz, né? Continuando no texto, João 14:17, a Bíblia diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo de Deus está em vós. Aí eu fico vendo culto aí de batismo do Espírito Santo. Você vai lá no culto para receber o batismo do Espírito Santo, sendo que Jesus ele já disse que o Espírito Santo de Deus está em vós, já está em você. O que você vai receber é os dons. É diferente, mas o Espírito Santo de Deus já habita em você, em mim, que acredita, que tem fé, que crê no nome de Jesus. Porque ele diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. E por que não vê? Porque a pessoa carnal que não conhece a Deus, ela não quer saber de cultuar, ela não quer saber de ler Bíblia, ela não quer saber de Jesus. E quando fala que o ama da boca para fora, como você diz às vezes para qualquer pessoa que você gosta. Mas é uma coisa abstrata, né? Não é aquela fé fervorosa que você sabe que tem um compromisso aos cultos na sua igreja, onde você congrega, ou onde o irmão Josué congrega, que é de quarta, sexta e domingo. Então você sabe que nesses dias você tem que fazer um esforço muito grande para comparecer ali, para cultuar e demonstrar amor pela palavra de Deus. Isso é o Espírito Santo que faz você fazer, né? Porque sozinho você não ia conseguir. Aí ele vai dizendo 18: e eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus ele foi e ele vai voltar no dia determinado pelo Pai. Tenha fé que você não vai ficar só, mas por enquanto o Espírito Santo de Deus é o que te consola na hora da angústia, na hora da tristeza. Você clama a Ele, porque a Bíblia diz em Jeremias 33:3, é isso mesmo? É, né? Clama a mim e te responderei. Então, se você clamar, Ele vai te responder e vai te mostrar coisas novas que você nem sabe, porque o Espírito Santo de Deus já está sobre você. Ele só está esperando você tomar atitude para Ele poder se manifestar, porque você não pode pedir. Se você mudar, você chega ali numa lanchonete e fica quieto lá, todo mundo vai falar que você é doido. Qual que é a praxe de alguém perguntar? Vai querer o quê? O que você vai comer, o que você vai beber? E o Espírito Santo de Deus, ele fica esperando a gente clamar ao Pai, para que o Pai possa ouvir as nossas orações. Se você é fiel a Deus, tem um coração limpo, pratica a justiça, fala a verdade, que nem o salmista diz, né? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Aí ele fala para os discípulos, aqui em João 14:19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então ele está dizendo que aos discípulos que ele sabia que ele ia para o Pai. Ele sabia que ele ia passar pela morte de cruz, mas ele sabia que Deus enviaria o Espírito Consolador, que é um só, Pai, Filho e Espírito Santo, que está dentro de nós para nos consolar. E como você vê o Espírito Santo de Deus? Você pode ver ele face a face? Não, mediante a sua fé. E se você tem fé, acredita, o Espírito Santo de Deus está sobre você, como estava na vida daquele centurião de Cafarnaum, por intermédio da sua fé, porque ele teve fé. Ele falou, Jesus está na cidade, então vai lá e manda ele vir aqui, que eu tenho certeza que se ele liberar, não manda ele nem vir aqui, se ele liberar somente uma palavra de onde ele está, o meu servo será curado. Isso é ter o Espírito de Deus na vida. Ele tinha certeza que Jesus estava ali e Jesus ia
curar. Isso é ter fé. E aquele homem tinha fé, tanto que Jesus disse: nunca vi tanta fé em toda Israel como ele viu naquele homem. Então você precisa ter fé, meu. Ter fé, meu irmão, minha irmã, que Deus ele pode mudar a tua vida. Possa estar passando por momentos de dificuldade, por tribulação, mas Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a angústia, nem a profundidade, nem o presente, nem o que está por vir. Nada pode separar o crente cheio do Espírito Santo de Deus da presença de Deus através de Cristo Jesus. Aí ele vai dizer aqui no capítulo 14 e 20: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então é claro, olha o que está dizendo a palavra de Deus: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. Por quê? Porque Jesus subiu ao céu e sentou à direita do Pai e está lá com o Pai lá na glória. E aí ele diz: e vós em mim. Então quer dizer que ele está em nós e eu em vós. Olha que maravilha. Então você não precisa se preocupar, irmão, é só ter fé. Se Deus ele estiver na sua vida, meu Deus do céu, praga alguma chegará à sua tenda. O salmista diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você faz parte da família de Deus. Os anjos do Senhor te guardarão, como diz lá em Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor que o teme e os guarda de todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele dá uma apertada aqui no 21, quando ele diz, João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Ou seja, aquele que guarda os meus mandamentos. Quais os mandamentos de Cristo? Não é ser religioso ou escravo, porque Jesus ele vai dizer em Mateus 23:23, ele diz para aqueles fariseus daquela época, da cidade onde Jesus estava passando, que ele diz em Mateus 23, olha o que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, que dai o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e negam o principal, fé, amor e misericórdia. Porque Jesus sabia que eles eram religiosos, faziam parte da alta cúpula da igreja, mas eles negavam a fé em Cristo, porque eles não aceitavam as palavras de Cristo, nem o amor, porque eles tentaram apedrejar aquela mulher, só não mataram porque Jesus chegou bem na hora e intercedeu por ela, senão ela tinha morrido, e a misericórdia, porque eles não tiveram misericórdia por ela e por ninguém. Então eles faziam, mas não, eles ponhavam fardo na costa dos outros, Jesus dizia, mas eles mesmos não queriam carregar. Então qual que é ter os mandamentos de Cristo? É simples, amor. É muito simples, meu amado. Amar o próximo como a ti mesmo é o primeiro que ele fala. Porque quem ama os outros como a ti mesmo, você não vai fazer mal para você mesmo. Se você anda amor, em sinceridade, pratica a verdade, você é um verdadeiro cidadão do céu, como diz lá em Salmo 15. É só você esperar Jesus voltar para subir para a glória. Como alguém chega para Deus e pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E ele diz: aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade. Se você anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade, Deus é com você, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida e grandes coisas o Senhor fará por você. E se você não receber tudo que você deseja nessa vida, tenha certeza que lá no céu você vai receberá, porque grande será o seu galardão, porque você segue os mandamentos de Cristo, você o ama, porque ele disse aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Se você guarda, é uma pessoa boa, não faz mal para ninguém, sai fora de confusão, como o apóstolo Paulo fala, desviar de toda a aparência do mal. Tem algo preparado para você lá no céu, tem algo preparado para você lá na glória. E ele diz que eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui mesmo no 14:21, no final, ele diz: e eu o amarei, ou seja, aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e manifestarei a ele. Como ele vai manifestar em você? Você guardando os seus mandamentos. Se você guarda os mandamentos de
Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Tem bênção para você, tem salvação para a sua casa, porque quando você ora, você passa a ser uma pessoa justa. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Olha que maravilha, o justo viverá da fé. E se vive da fé, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 3,12, que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. Mas o rosto do Senhor se vira para os que praticam o mal. Ele não tem negócio com o mal, porque a Bíblia diz lá em Efésios 5,14, o que tem o mal com as trevas. Então você tem que se manter no caminho do bem, no caminho da verdade. Para terminar, João 14:23. Aí Jesus ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então você tem que guardar os mandamentos de Cristo e guardar a sua palavra. E o que é a palavra? É o que tem na Bíblia hoje, é a palavra de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 1, a Bíblia diz que antigamente Deus falou com as pessoas através dos profetas, através dos sacerdotes, através de Cristo, quando ele estava aqui na terra, mas agora ele fala segundo a sua palavra. Então você lê a Bíblia, estuda, e Deus ele vai falar com você todos os dias, porque toda vez que você lê a Bíblia, você aprende algo novo, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. É simples, irmão. Não tem, as pessoas que complicam, mas não tem complicação. A Bíblia é clara e objetiva, é só você ler que você vai entender tudo. A Bíblia está dizendo, olha que coisa bonita, se você guardar a minha palavra, Deus o amará. Jesus está dizendo que o Pai dele o amará, então Deus o amará, viveremos para ele e faremos nele morar. Então, você já tem o Espírito Santo de Deus, que você já está selado pelo Espírito Santo de Deus, como diz lá em Efésios 1:13, o selo do Espírito Santo, você já está selado. Agora, Deus e Jesus fazendo morada dentro de você, o Espírito Santo morando com você, você acha que o diabo ele vai se atrever a tocar em você? Não vai, irmão. Porque ele sabe que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra de todo o mal. Ele não é bobo, não. Ele não quis tocar em Jó, quando Jó estava lá prosperando, porque Jó era, a Bíblia diz em Jó 1:1, que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava de toda a aparência do mal. E a Bíblia também diz que Jó ele ofertava para os seus 10 filhos, mesmo antes deles pecar. Era um homem que acordava de madrugada e se dedicava a fazer as coisas santas. Então ele era um dos homens mais ricos de todo o Oriente, porque Deus o abençoava e o diabo não tocava, porque não tinha permissão, só tocou quando Deus permitiu, porque Deus tinha um propósito, então Deus deixou ele tocar, mas antes disso, Deus o cercava com a sua glória. É o que ele faz com você. É só você ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar de toda a aparência do mal, que nem o mal te sucederá, nem praga uma chegará na tua tenda. Eu sei que essa pandemia é uma coisa séria. A última contagem aqui no Brasil já passa de 1.000 mortos. Na Itália, muita gente também já perdeu as suas vidas. Mas se você tiver fé, o anjo do Senhor te guardará, irmão, porque você é filho de Deus e pode orar, fazer a sua oração, que o Espírito Santo de Deus tenha fé, nada acontecerá a você e nem a sua família, porque a Bíblia diz no Salmo 91:7, que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não será atingido. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus está sobre você, sobre a sua vida. Creia nessa palavra. Se você guarda os mandamentos de Cristo, você é uma pessoa boa, íntegra, reta, temente a Deus, ama o seu próprio como a ti mesmo. E mesmo quando você erra, cai em alguma tentação, você pede perdão e temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo. 1 João 2:1, temos um advogado fiel, Jesus Cristo justo. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, porque você volta para a luz, como diz João 1:7, 1 João 1:7. Aquele que está na luz como ele está, o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados. Aí você volta para a luz, o Espírito Santo está sobre a sua vida, ele nunca vai sair. Mesmo você pecando, o Espírito Santo de Deus vai estar sobre a sua vida, porque se você tem um animal na sua casa, ele faz uma sujeira lá, você vai jogar o animal fora? Não, você vai limpar e ele vai continuar lá. Então quando tem alguma sujeira, ele vem e limpa, como Jesus disse lá em João 15, que nós somos as varas, aquele que está em mim, que dê bons frutos e ainda mais, mas aquele que não está,
tira-se, limpa e coloca de novo na videira. E quando você colocar de novo na videira, vai dar fruto. Mas não que o Espírito Santo vai sair da sua vida, porque se você tem fé, você já está selado. Ele permanecerá para você para sempre, como diz a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus estará com você para sempre, até Jesus voltar. Olha o que diz aqui no primeiro versículo que eu te li, João 14,6. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, uma vez selado pelo Espírito Santo de Deus, Ele estará com você para todo sempre. Até quando, irmão José? Até a consumação dos séculos. E como diz Paulo, eu vou terminar, que já deu 20 minutos. E se falar mais que 20 minutos, ninguém vê. Como Paulo diz lá em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode condenar os escolhidos de Deus? E se o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, você é um escolhido de Deus, meu irmão. Então tenha fé, se previna, faça aí os seus cuidados que as autoridades de saúde têm falado, mas o mais importante é você ter fé. Fé em Deus, que nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91:11, que dará ordem, que Deus ele dará ordem a seus anjos para te guardarem por todo lugar. Então, se fica tranquilo que logo isso vai passar. Isso só foi um susto que Deus está dando na humanidade, no mundo inteiro, para eles entenderem que Deus ainda está no controle e é Ele quem manda. E as pessoas acham que o seu dinheiro, os seus bens materiais, a sua arrogância, a sua força pode conseguir alguma coisa, mas não consegue. 1 Samuel 6:10, o homem não prevalecerá pela força. O homem só consegue alguma coisa se for através de Deus. João Batista, ele diz, o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. E Jesus diz, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus sobre você, você é mais do que vencedores. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores pelo aquele que nos amou, e quem te ama é Deus. Você só precisa retribuir e abrir a sua boca e pedir o que você deseja no teu coração. E Deus, ele vai mandar socorro, irmão. Que nem o salmista diz, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o socorro vai chegar. Só você ficar em paz. Quando você precisar, dobre teu joelho, peça ao Pai que te ouve, porque você tem o selo do Espírito Santo, é filho de Deus, anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade. E ama o teu próximo a ti mesmo. É uma pessoa boa, limpa de coração. E a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Não é maravilhoso? Jesus diz lá em Mateus 5:9 que os limpos de coração verão a Deus. Então o Espírito Santo de Deus está na sua vida. É só você seguir essas instruções que você vai conseguir mudar a tua vida. Não precisa de mágica, não precisa de nada, porque tudo que a Bíblia te oferece é de graça. Você só precisa se compadecer da obra de Deus, com os seus dízimos, com as suas ofertas, com a oferta que Deus tocar o teu coração. Como Paulo diz, não é por força nem por violência, mas é pela sua própria vontade. Aquele que dá, dê com alegria, sem faltar sem passar necessidade. Você não vai pegar o dinheiro da conta de luz e oferecer lá na casa de Deus, que Deus não vai se agradar. Deus se agrada quando você dá com alegria, né? Dá com alegria um valor que você acha que é justo, né? E aí Deus vai abençoar a sua vida. Não é pagando, não é fazendo campanha mirabolante aí que você vai conseguir a atenção do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus já está sobre a sua vida. Você só precisa abrir a sua boca, porque tudo já foi pago lá na cruz do Calvário. Lá no livro de Colossenses 2:14, a Bíblia diz que já está pago, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e cravou lá na cruz. Então, tudo que as pessoas levantar ou apontar o dedo contra você, não pode mais, porque agora você é uma nova criatura, filho de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, isso que tudo se fez novo. Então, quando você precisar algo da parte de Deus, dobre o seu joelho,
peça com fé, como aquele centurião que teve fé, e Deus ouvirá as suas orações, que o Espírito Santo de Deus já está sobre a sua vida. Fique com essa palavra, guarde-a no teu coração.